Uma boa noite, meus irmãos, você que nos acompanha através desse canal. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida. Que alegria nós estarmos aqui nessa segunda noite, nesse culto de celebração ao Senhor, pelo aniversário de 71 anos da Igreja Batista do Moreno. E se você esteve ontem conosco, com certeza foi abençoado pela palavra, pelos louvores, as mensagens que os pastores mandaram. E hoje não será diferente. Deus continuará falando conosco. Amém? Você crê nisso? Deus está aqui neste lugar e tem abençoado esta igreja para que ela continue em marcha, continue proclamando o evangelho do Senhor. E nós temos como tema para o nosso aniversário de 71 anos de existência, Igreja que proclama Cristo vivo e reina. E o nosso texto bíblico se encontra em Apocalipse, capítulo 11, no versículo 15, a parte B, que diz: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? Nosso Cristo reina. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Isso é maravilhoso. É algo que nos traz confiança e esperança, porque o nosso Deus não está morto e cremos que Ele irá voltar. Mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante das incertezas, mesmo a gente não podendo fazer a grande festa como fizemos nos outros anos, mas Deus está sentado no trono, governando este mundo, governando esse universo. E o nosso Deus é um Deus poderoso. Cremos que a promessa dele permanece sobre nós. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento e por esse culto. E queremos consagrá-lo a Ti, Senhor. Colocá-lo nas Tuas mãos, ó Pai. Te pedindo que o Espírito Santo esteja aqui neste lugar, falando conosco, trabalhando na nossa vida, Senhor. Queremos te pedir a tua bênção especial sobre a vida de cada um que está nos acompanhando neste culto de hoje. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor os proteja de todo mal, Pai. Abençoe também todas as pessoas que estarão participando desse culto. E que esse nosso culto, ó Pai, não seja para nós assistirmos, mas que seja para que nós possamos ser adoradores em espírito e em verdade. Que a nossa adoração possa chegar até o Senhor com um cheiro suave e agradável. E que o Senhor receba essa nossa adoração, ó Pai. Obrigado pela existência dessa igreja. Obrigado, ó Pai querido, porque nesses 71 anos, vidas têm passado por aqui e têm sido transformadas. Te pedimos que o Senhor abençoe aqueles que irão passar, aqueles que serão alcançados pela essa mensagem, pela a igreja, pela vida das pessoas que hoje compõem essa igreja. Pai, nós precisamos deixar um legado para uma futura geração. E colocamos os membros atuais dessa igreja nas tuas mãos e pedimos a tua bênção, ó Deus. Pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde. Ó Deus, que possamos ser uma igreja alegre, uma igreja que fale da salvação em Cristo Jesus, mas uma igreja também que tenha a esperança que Jesus Cristo irá voltar. Essa é a nossa certeza e é o que nós cremos, ó Pai. Em nome de Jesus, o Salvador, que eu oro. Amém e amém. No nosso culto de hoje, nós temos a presença da nossa cantora Adna Façanha, que ontem cantou, trouxe aqui os louvores maravilhosos que nos levou até a presença de Deus. E hoje ela continuará louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Teremos também a participação do grupo de teatro aqui da igreja, o grupo Lemuel, que estará trazendo uma peça que irá impactar a sua vida. E a mensagem está a cargo do pastor Marcelo França, que ontem já trouxe uma mensagem poderosa do trono de Deus para o nosso coração.
e hoje não será diferente. Deus continuará falando conosco. Então abre o seu coração e deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo. Quero ler um texto bíblico. Convido você a abrir a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, a partir do verso 17. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, a partir do verso 17, que diz assim: E que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Com essa palavra, nós vamos adorar o Senhor, engrandecer ao nome dEle, louvando o nome do Senhor e agradecendo a Deus pela existência dessa igreja, de 71 anos que essa igreja tem proclamado que Jesus Cristo é o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam a dizer que tu és o rei, a dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam a dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, a dizer que tu és o rei,
pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Há 71 anos, a Igreja Batista do Moreno te adora. Amém. Eu saúdo a amada Igreja Batista no Moreno, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Nós estamos gratos a Deus, né, e felizes em saber que estamos comemorando mais um ano de existência da Igreja Batista do Moreno. Nós sabemos que durante esses 71 anos não foi fácil, né? Eu acredito que teve muitas barreiras, muita batalha, mas o melhor de tudo também teve as vitórias, né? Porque sem luta nós não temos vitória. As dificuldades foram grandes e nós sabemos que os nossos avós, nossos pais, todos já passaram por aqui. E hoje, nós, os netos, os filhos, quem sustenta essa igreja até hoje. E por isso que nós estamos de veras alegres. Agora vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai nosso que está no céu, graças te damos, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede a cada um de nós, para nós estarmos aqui diante da Tua presença, para agradecer por mais um ano de existência da Igreja Batista do Moreno, por mais um ano de vida a cada um de nós. Muito obrigado, muito agradecido, Senhor, por tudo enquanto o Senhor tem feito na vida daqueles que ainda estão aqui, Senhor, na batalha, fazendo a propagação do seu evangelho aqui na terra, porque nós fomos escolhidos por Deus para nós fazermos essa missão
e fazer a propagação do seu evangelho aqui na terra, porque disso nós somos mais do que devedor. Ó meu Deus querido, Pai da glória, eu te apresento, Senhor, diante de ti, todos aqueles pastores que já participaram nas suas lutas, nos seus trabalhos, aqui na igreja, durante esses 70 anos, na Igreja Batista do Moreno. Como seja, meu Deus, eu te apresento o teu servo Antônio Eliezer e sua família, também o pastor Dejaí e a sua família, também, meu Deus, que já passaram por aqui, deram a sua participação, o pastor Wellington e a sua família também já passaram por aqui, que Deus possa abençoar grandemente, nosso irmão, como seja, o nosso irmão Jean também, já passou por aqui, nos ajudando também, a irmã Charlene, Senhor, também já nos ajudou, já esteve em frente a essa igreja, e abençoe a vida também, Senhor, do pastor Cláudio, também, que está agora em frente desse ministério, que o Senhor possa abençoar grandemente a vida deste homem, que ele possa ser um homem abençoado por Deus, e possa, meu Deus, dar continuidade no trabalho dessa igreja. Que o Senhor venha ficar conosco, Deus, nos abençoando e nos protegendo e nos livrando cada dia de todo o mal desse mundo. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, em nome de Jesus, que reina para sempre. Amém. Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou. E com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. No caso desse escurecer das nuvens todo o céu, Jesus bendito, Salvador, é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me conduz. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão. Prossigo sempre com vigor, deixando o mundo em vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Lá face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, fui pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Amém. Deixa Deus agir sozinho, deixa o Senhor operar. Não precisa ajudar Deus resolver.
age no momento certo, não costuma se atrasar. Deus não entra na peleja pra perder. Se houver necessidade, faz relógio atrasar e nos dá mais pura prova de amor. Quando vê lágrimas quentes de um filho a chorar, acrescenta os dias e ouve o seu clamor. Deixa Deus agir na sua vida como Ele quer. Quando Ele age, não existe quem possa impedir. Age no silêncio e se agrada quando existe fé. Ele faz inexistente vir a existir. Ele para o sol se for preciso novamente. Creia somente, Deus vai agir. Deixa Deus deter a lua, deixa Deus parar o sol, deixa Deus guiar-te em meio ao deserto. Deixa Deus fazer milagres, o machado flutuar. Deus não tarda, age no momento certo. Se houver necessidade, faz o mundo atrasar e nos dá mais pura prova de amor. Quando vê lágrimas quentes de um filho a chorar, acrescenta os dias e ouve o seu clamor. Deixa Deus agir na sua vida como Ele quer. Quando Ele age, não existe quem possa impedir. Age no silêncio e se agrada quando existe fé. Ele faz inexistente vir a existir. Ele para o sol se for preciso novamente. Creia somente, Deus vai agir. Deixa Deus agir na sua vida como Ele quer. Quando Ele age, não existe quem possa impedir. Age no silêncio e se agrada quando existe fé. Ele faz inexistente vir a existir. Ele para o sol se for preciso novamente. Creia somente, Deus vai agir. Ele para o sol se for preciso novamente. Creia somente, Deus vai agir. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz.
andar e ao teu lado para te guiar. Aleluia! Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Aleluia! Aleluia! Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Erguemos nossas vozes uma vez mais e cantamos bem forte. Aleluia, um Deus Todo-Poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia. Aleluia. Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Forte cantemos, aleluia. Aleluia.
Engrandecido é o nome do Senhor. Amém? Tenho certeza que você está sendo abençoado nesse nosso culto. E neste momento eu quero passar a palavra para o pastor Marcelo, que estará trazendo a mensagem do Senhor. Assim como foi no dia de ontem, que nós fomos muito abençoados com a mensagem, hoje não será diferente. Com certeza o Espírito Santo continuará falando conosco. Então abra o seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus falar contigo. Antes de passar a palavra para o nosso querido pastor da Igreja Batista da Zona Sul, pastor Marcelo França, eu quero orar, pastor, pela sua vida, colocando então a sua vida nas mãos do Senhor. Pai bendito, amado, Tu que és santo e poderoso, não existe nenhum outro Deus além de Ti. Quero nesta hora consagrar o Teu servo, pastor Marcelo, te pedindo que o Senhor possa usá-lo poderosamente para falar no nosso coração, para que possamos ser tocados pelo Teu Espírito e que possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Este, ó Pai, é o nosso desejo. Quero colocar diante do Senhor a família dele, seu ministério. Pai, que ele diminua e que o Senhor cresça. Esconda atrás da cruz de Cristo, pois em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Pastor Marcelo, fica à vontade. Que o Espírito Santo de Deus possa te usar poderosamente. Olá, igreja, tudo bem com vocês? Alegria estar de novo com vocês aqui, mais uma vez. Ontem falamos sobre Jeremias, capítulo 29, Esperança em meio ao exílio. Hoje nós vamos falar sobre vocação. Para mim é uma honra, volto a dizer, pregar na Igreja Batista do Moreno, pelo convite do pastor Cláudio Alfredo, e também celebrar com vocês 71 anos de vida. Que Deus abençoe esse ministério, que ele seja frutífero, que esse tema igreja, que proclama Cristo vivo, reina, seja um tema que que aqueça o coração de vocês. Hoje nós vamos falar sobre vocação. Ainda estamos em tempo de pandemia e falamos por vídeo, mas se Deus nos dá a oportunidade, será uma honra no futuro estar aí com vocês. Hoje nós vamos falar sobre vocação. E antes da mensagem, eu quero fazer uma pergunta e uma brincadeira. A pergunta é: o que as futuras gerações dirão de você? Caso você morresse hoje, o que é que vão dizer para você sobre você no futuro? Se você morresse hoje, o que é que você queria que tivesse escrito na sua lápide? Que tipo de escrita você queria que tivesse lá no seu epitáfio? Que tipo de homenagem póstuma? Tinha um homem que o nome dele era Máximo, e ele odiava esse nome. Onde ele chegava, diziam: o Máximo está chegando, o Máximo é o Máximo, e ele não gostava disso. Certo dia ele chamou a esposa e disse: olha, filha, quando eu morrer, por favor, não deixe que ponha no meu epitáfio o nome Máximo. Vocês façam o que vocês quiserem, mas não ponha esse nome, porque eu não gosto. E ela, tudo bem, aceitou, e ele veio a falecer primeiro. Quando ele morreu, ela colocou no seu epitáfio: aqui jaz um grande homem, um grande marido, um grande pai, um grande líder na igreja, um servo de Deus, um grande funcionário, as pessoas o amavam, a vizinhança o amava, e ele marcou nossas vidas. Mas não tinha o nome dele. E, geralmente, quando tem visitas em cemitérios, quando as pessoas chegavam naquela lápide, ficavam curiosas que não tinha o nome daquele homem, mas tinha uma descrição de quem ele era. E as pessoas diziam assim: caramba, esse cara era o Máximo. Esse cara era o Máximo. Olha aí o que a família dele diz que ele era, o que as pessoas dizem que ele era. E ele não conseguiu fugir do seu nome nem após morte, nem na sua homenagem póstuma, né? Mas uma brincadeira para você aqui nessa noite. De repente, é bom pensar no assunto. Tem aqui algumas opções que eu queria compartilhar com você, de repente, para estar no seu epitáfio, ou no meu, né? Vamos lá. Vestido com tanta elegância, sentei para onde ir. Eu não quero essa. Aqui jaz alguém que não fez nada de tão grave, nada significativo, simplesmente viveu. Agora essa é dura, viu? É o que eu vou dizer agora. Foi
e já foi tarde, morreu e não deixou saudades. Essa também eu não queria. Eu não sei se você conhece alguém, talvez você pensou em alguém com essa mensagem. Já foi tarde, morreu e não deixou saudade. Mas isso nos leva a refletir, nos leva a pensar na vida de homens e mulheres que marcaram a vida de outras pessoas, marcaram outras gerações, e por causa delas, outras gerações existiram. Então, a minha pergunta é, o que é que as futuras gerações dirão de você? Não sei se você já assistiu um filme, e eu digo que você deve assisti-lo. A Lista de Schindler é um filme espetacular de Steven Spielberg, que vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial e vai falar sobre a história de um alemão, Oskar Schindler, que ele começou a comprar judeus para que os judeus não fossem mortos nas câmaras de gás, né, que Hitler matava. Ele foi impactado por uma situação de uma menina de vermelho, que o filme é todo em preto e branco, mas aparece uma menina de vermelho, de repente ele percebe que essa menina está morta, e ele fica impactado com aquilo, e começa a comprar judeus e esconder na sua fábrica. E no final do filme, ele está chorando, e quem interpreta ele é nada mais, nada menos do que Liam Neeson, um ator espetacular. Oskar Schindler está triste, em crise, e ele tira sua aliança, seu anel, e diz: esse anel daria para comprar mais tantos judeus, esse óculos daria para comprar mais tantos judeus, esse terno, esse carro, e eu não fiz muita coisa, eu não fiz nada. E o tesoureiro dele olha para ele e diz: Oskar, não fique assim, você salvou muitas pessoas, muitos estão vivos, olha ao seu redor, quantos judeus você salvou, quantos você comprou. E aí, quando ele olha ao redor, está ali todos os judeus que ele salvou e que estavam escondidos na sua fábrica e que Hitler não conseguiu pôr a mão e matar. E ali tinha aproximadamente 1.100 judeus. 1.100 judeus. E o tesoureiro dele diz assim para ele: olha para esse povo, haverá outras gerações por causa do que você fez. Vou repetir: haverá outras gerações por causa do que você fez. A minha pergunta é: o que é que você tem feito para que a sua vida se torne uma vida vocacionada por Deus e que se torne imprescindível para abençoar a vida de outras pessoas, para que você seja um vocacionado por Deus para abençoar a vida de outras pessoas? Hoje eu queria trabalhar um texto, um versículo apenas, que se encontra lá no primeiro livro de Crônicas, o primeiro livro das Crônicas do Rei, capítulo 12, verso 32. Diz assim o texto. Se você quiser abrir, você acompanha, mas eu vou ler só esse versículo. Diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes de todos os seus irmãos sob suas ordens. Vamos orar. Pai bendito, eu quero pedir nesse dia, pela Igreja Batista do Moreno, que eles possam compreender que nós devemos fazer essa reflexão na nossa vida. O que as futuras gerações dirão ao nosso respeito? Quem somos nós? O que seremos? Para que o Senhor nos chamou? Para quem o Senhor nos chamou? O que iremos fazer? Que a vocação de cada um seja esculpida pela tua graça e que os teus filhos possam entender que o teu Santo Espírito nos incomoda para abençoar vidas. Que o Senhor nos ajude nesse projeto maravilhoso de pregar o Evangelho a toda criatura. No nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o contexto desse texto aqui é interessante.
O rei Saul havia reinado em Israel durante 40 anos e ele tinha acabado de morrer, ele tinha cometido suicídio, como vocês sabem. Durante 10 anos aproximadamente, Davi foi perseguido por Saul, e o que o povo de Israel sabia nesse contexto, veja bem, era um contexto de crise nacional, o país estava em crise, Israel agora estava sem rei, Davi tinha sido ungido rei por Samuel. Nós sabemos disso porque nós temos a Bíblia hoje, mas no contexto todo lá nem todas as tribos sabiam disso. A tribo de Issacar, se você ler todo o capítulo, você vai ver que todas as tribos tinham vários homens de guerra, de batalha. Uma tribo tinha cara de leão, outra tribo era boa no estilingue com a mão esquerda. A tribo de Benjamim era a tribo violenta, a tribo de Gade era a tribo com cara de leão. Uma tribo tinha 40 e poucos mil homens, outra tribo tinha 70 mil, outros 120 mil homens, todos prontos para a guerra, todos lutavam com espada, até agarrar a mão. Então eram tribos extremamente violentas e prontas para a guerra. E era esse contexto que estavam acontecendo aquilo. O rei havia morrido e a tribo de Issacar foi a tribo que equilibrou toda a tribo da cabeça pensante, a tribo que sacou o que tinha que ser feito. Saul morreu, quem é que vai ser o rei? Quem é que vai para Hebron, subir em Hebron e ser o rei de Israel? Quem é? Lembrem que Davi era perseguido. Lembre que a Globo, o jornal nacional da época, ele era estatal e ele era controlado pelo rei Saul, que era um ditador praticamente. E todo dia um William Bonner da Palestina dizia: boa noite. Tem um fugitivo do rei que tenta matar o rei e já há 10 anos ele rouba fazendas e ele está sendo perseguido pelo rei para ser preso e julgado. Nós sabemos que não era assim. Nós sabemos que Saul queria matar Davi. E que Davi teve 2 oportunidades de matar Saul e não matou. Porque ele não quis ferir o ungido do Senhor. Mas Davi vivia com homens perseguidos pelo rei, ladrões, devedores de impostos, assassinos, pessoas que não eram bem vistas na sociedade, que poderiam ser restauradas. Esses homens eram os valentes de Davi, mais ou menos 600 homens, e viviam protegendo algumas fazendas e roubando algumas fazendas de homens que eram homens maus. É interessante demais esse contexto, porque a tribo de Issacar é a tribo que vai equilibrar o povo de Israel e dizer assim: olha, Davi foi ungido rei por Samuel, e ele é que tem que assumir o trono, porque no contexto local, quem deveria assumir o rei era o filho. Quem era o filho de Saul? Era Jonatas, que também foi morto na batalha. E aí, queridos irmãos, não tinha quem assumisse o reinado, porque o filho de Jonatas, Mefibosete, ele tinha se machucado e tinha fugido e foi para um lugar chamado Lodebar com a sua babá, e ele tinha apenas 5 anos de idade. Então, a tribo de Issacar foi a tribo que Deus levantou para equilibrar o povo e para fazer com que Davi assumisse o reinado. E a guisa de introdução, eu queria tirar algumas lições para mim e para a sua vida. Veja algumas características dessa tribo. Veja bem a pergunta que eu fiz no início. O que é que as futuras gerações dirão de você? Se você morresse hoje, o que é que você queria escrito no seu epitáfio? E eu queria trazer 3 características da tribo de Issacar. A primeira característica é que a tribo de Issacar, eles eram conhecedores da época. O texto diz da tribo de Issacar, conhecedores da época para saber o que Israel devia fazer. Eles conheciam a sua época. Há 2 tipos de pessoas nas nossas igrejas. O primeiro e maior deles é aquele grupo que Chico Buarque retrata magistralmente na música A Banda.
São aqueles que, quando a banda passa, eles correm para ver a multidão, mas quando ela passa, eles voltam para a vida e a vida se torna como era antes. Eles são meros observadores, espectadores da história. Como Chico Buarque diz uma parte da canção, mas para o meu desencanto, o que era doce acabou, tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, e cada canto uma dor, depois da banda passar, cantando coisas de amor, depois da banda passar, cantando coisas de amor. Esse primeiro grupo, ele olha para a história como um filminho. Se emocionam aqui, leem um jornal ali, assistem a TV ali, e não percebem que tem algo para fazer na história, que Deus lhes chamou para que o coração arda, para que eles façam algo na história, e eles ficam apenas vivendo uma vida mesquinha, medíocre, nas suas casas, assistindo suas novelas, assistindo seus programas preferidos. Eles não sabem, num mundo que tem tantas informações, eles não conseguem refletir o que uma informação vai causar na minha e na sua vida nas próximas 24 horas, nos próximos 24 meses, nos próximos 24 anos. E eles continuam vivendo aquela vida, deixa a vida me levar, vida leva eu, teologia do Zeca Pagodinho. É uma vida realmente que não marca a vida de ninguém. Esse é o primeiro e maior grupo. Mas tem um segundo grupo, que é um grupo que é o grupo que eu chamo o grupo dos inconformados. É um grupo que Deus chamou para uma missão e que Deus convocou para uma obra, e que eles olham para um momento histórico e eles refletem no momento histórico o que deve ser feito. Eles não têm apenas informação na cabeça, eles têm informação, mas eles agem. Eles olham para a história e dizem o que é que Deus está fazendo nesse momento. A minha pergunta para você é, o que é que Deus está fazendo nesse momento na história da Igreja Batista do Moreno, nessa cidade que vocês habitam, e que vocês podem ser usados por Deus para mudar a história, para que o nome de Deus seja glorificado. Eu não estou falando aqui de igrejismo, não. Eu estou falando aqui de gente que se envolve socialmente com a comunidade e abençoa a comunidade. O povo está cansado de igrejismo. E o que eu falo aqui de igrejismo são pessoas alienadas que entram na igreja e a igreja se torna um fim em si mesmo, e as pessoas não conseguem mais se envolver com a sociedade, ficam imersas naquele mundo de igreja e esquecem que o mundo ao redor está acontecendo e que as pessoas estão girando e que elas precisam ouvir o evangelho, que elas precisam ver minha vida ser transformada e transformar, e eu continuo naquele meu mundinho evangélico ali. Na verdade, é um mundo medíocre. É uma palavra dura, mas é uma palavra que nos traz reflexão e mudança de vida. Então, o que é que nós que vivemos nessa geração fomos chamados para fazer nessa história? A tribo de Issacar, eles sacaram, dá para fazer esse joguinho de palavras, eles sabiam o que deveria ser feito. Eles sabiam o que deviam ser feito. Eles eram conhecedores da época. Quem conhece a cidade de Moreno, onde vocês estão aí, é vocês. Quem conhece o que deve ser feito é vocês que estão aí. Quem conhece como deve impactar essa geração é vocês. Então, vocês devem agir de maneira que possa abençoar essa comunidade. A segunda lição que eu queria trazer é que os filhos de Issacar, eles eram conhecedores da época, mas além de conhecedores da época, eles sabiam o que Israel devia fazer. O que é que Israel devia fazer? Não era só uma mera informação. A tribo de Issacar foi a tribo da cabeça pensante, como eu disse. Foi a tribo que convenceu as outras tribos de que Davi deveria ser rei de Israel, que Davi deveria assumir o trono, que Davi foi um ungido rei de Israel. Eu lembro muito de Neemias. Neemias, quando
soube que o povo de Israel estava sofrendo, que os muros estavam sendo derrubados, ele recebeu uma informação, mas ele não ficou apenas com informação na cabeça. Ele refletiu, ele deixou aquela informação descer para o seu coração, ele refletiu sobre aquilo e ele orou sobre aquilo. Ele apenas não ficou no campo da informação, porque informação sem reflexão é intelectualidade vazia. Ele fez a equação de receber informação, olha, o povo está sofrendo, os muros estão derrubados, o povo está sendo atacado, tem aberturas em todo canto, estão invadindo, estão zombando, estão abusando das nossas mulheres, estão abusando, transformando nossos homens em escravos, as nossas casas estão desprotegidas, tá um buraco só, tá uma desgraça só. Ele pegou informação, ele refletiu, ele ficou pensativo, mas ele não ficou só nisso, ele orou, e ele não ficou apenas orando, ele escreveu um projeto. Neemias escreveu um projeto. E quando Neemias está triste de frente ao rei, o rei pergunta: o que é que você tem, Neemias? Por que você está triste? Ele já puxa do bolso um projeto e diz: olha, rei, está acontecendo isso, isso, isso com o meu povo, eu preciso de uma licença, eu preciso de madeira, eu preciso de segurança, eu preciso de dinheiro, eu preciso de passaporte para atravessar alguns países, eu preciso de passagem, eu preciso de carroça, eu preciso de segurança, eu quero ir lá e eu quero que o Senhor me dê um tempo para que eu possa ajudar o meu povo. E o rei assim o fez. Neemias vem para Jerusalém, estava exilado, vem para Jerusalém e reconstrói os muros de Jerusalém, porque ele entendeu que aquilo era uma vocação, assim como Oscar Schindler, que protegeu e salvou 1.100 judeus, ele entendeu como vocação aquele chamado de Deus de reconstruir os muros de Jerusalém para proteger Jerusalém. E o que aconteceu? Ele reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias. Detalhe: os muros estavam derrubados há 150 anos. 150 anos que estava um muro derrubado. E em 52 dias, Neemias fez o que em 150 anos não apareceu ninguém vocacionado para fazer. A minha pergunta é: você da Igreja Batista do Moreno, que é conhecedor da época, você sabe o que é que deve ser feito? Você tem olhado para a história da sua cidade, do seu local, com convicção de que Deus está agindo na história, de que Deus fala, de que você tem que refletir, de que você está na igreja, que igreja não é apenas um clubinho de entretenimento. Muitas igrejas, queridos, são guetos. Muitas igrejas são guetos evangélicos. São cortiços evangélicos. Que as pessoas entram, apenas se convertem, se batizam e se tornam carolas de igreja e não despertam vocacionalmente para abençoar a cidade, para abençoar a comunidade, e ficam trancados dentro da igreja, sem marcar a história daquela comunidade, sem causar um impacto na comunidade. A minha oração é que você, da Igreja Batista do Moreno, você entenda que você é conhecedor da época e você deve saber o que deve ser feito para que essa comunidade seja impactada para a glória de Deus. Para que essa comunidade ela seja abençoada para a glória de Deus. Para isso você tem que ter 3 convicções: que Deus está agindo na história. E Deus age na história através da sua vida. De que Deus está agindo na história através de você, mas agindo na história através de você, Deus está agindo na sua vida. Deus está transformando a sua vida. E Deus também está trabalhando na vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos de sensibilidade, nós precisamos de submissão à palavra de Deus, nós precisamos de confiança na palavra de Deus para fazer aquilo que deve ser feito.
Vocês da igreja sabem o que deve ser feito aí. Eu não sei, eu estou aqui em Parnamirim. O que eu posso fazer é, dentro daquilo que vocês sabem que deve ser feito, eu me comprometer e, de repente, ajudá-los em alguma forma. Mas vocês sabem o que deve ser feito. Pensa bem nisso. A tribo de Sacá, eles eram conhecedores da época. Eles sabiam o que deve ser feito. E a terceira e última lição, eles tinham chefes. A Bíblia diz lá no verso 32, chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. A terceira característica da tribo de Sacá, a terceira é, eles tinham responsabilidade e influência. A tribo de Sacá, eles conheciam a época, eles sabiam o que devia ser feito e eles tinham influência sobre sua geração. Vocês devem influenciar sua geração. Jovens, idosos, acordem. Vocês precisam, adultos, jovens, adolescentes, vocês precisam influenciar a geração e não serem influenciados. E isso não é como chefe, não como de cima para baixo, mas com o poder do Espírito, pelo poder do alto. Nós confundimos ser líder com ser chefe. A cultura do Brasil é de ser chefe. A cultura bíblica de chefe não é uma cultura de chefe ocidental, é uma cultura de liderança servidora. Na cultura oriental, ser chefe não é ser aquele que manda, mas ser aquele que é exemplo, aquele que influencia pelo exemplo, pela sua capacidade de estar na frente, de ser o primeiro que chega e ser o último que sai. Não aquele chefe que está de perna para cima esperando o cafezinho chegar na sua mesa. Pelo contrário, é aquele que se levanta e faz o seu café. É aquele que ajuda o próximo na caminhada. Nós precisamos compreender que em cada local que nós estamos, nós precisamos marcar a história sendo influenciadores da geração, sendo o primeiro que vai lá na frente e diz assim é que deve ser feito. George Bernard Shaw, um dramaturgo irlandês, ele dizia o seguinte: há pessoas que veem as coisas como elas são e perguntam a si mesmas, por quê? Há pessoas que sonham as coisas como elas jamais foram e perguntam a si mesmas, por que não? Minha pergunta é, por que não mudar? Por que não acreditar que você pode mudar? Por que não acreditar que você que é conhecedor da época, que você que sabe o que deve ser feito na sua localidade, você não assume uma postura de responsabilidade e influência para marcar a sua geração, para que o nome de Cristo seja proclamado, para que o reino de Deus seja proclamado e para que vidas sejam impactadas e para que a verdade do Senhor seja proclamada, para que vidas sejam alcançadas, para que você ajude o seu pastor, o pastor Cláudio aí, que é um guerreiro, com certeza, principalmente nesse tempo de pandemia, todo pastor tem sido um guerreiro, a quantidade de pastores que têm pensado em desistir do ministério por causa de tantas lutas, de tantos crentes irresponsáveis, tantos crentes que dão trabalho, tantos crentes que não entendem a sua vocação e não ajudam um pastor no serviço da obra. A quantidade de pastores pensando em desistir é grande demais. Vocês devem ajudar esse homem de Deus com responsabilidade e influência a arregaçar as mangas e a avançarem como igreja para abençoarem. Ainda, George Bernard Shaw diz outra frase que eu gosto muito. Não há progresso sem mudança. E quem não consegue mudar a sua própria mente acaba não mudando coisa alguma. Não há progresso sem mudança. E quem não consegue mudar a sua própria mente acaba não mudando coisa alguma. Volto à pergunta inicial. A geração que faz a diferença, a geração vocacionada, é a geração que sabe o que deve ser feito.
É a geração que diz assim: o que é que as futuras gerações dirão ao meu respeito? Havia um homem na cultura grega, um escultor chamado Fídias, que ele esculpia as coisas. Você vê muito isso naqueles prédios gigantescos da Grécia Antiga. Você vê muito aquelas figuras de anjos olhando para baixo. Muito daquilo foi feito por Fídias, em Atenas. Ele viveu 490 a.C. 490, 430 a.C. E ele esculpia aquelas esculturas e ele não fazia só a parte da frente, porque era em lugares bem altos, mas ele esculpia por trás também. E as pessoas diziam: mas Fídias, você está maluco? Você está em cima esculpindo só a parte da frente que deve ser feita, e você também está esculpindo de maneira perfeita a parte de trás, que ninguém vai ver porque está muito alto. E ele dizia assim: os deuses verão. Os deuses verão. Nós devemos fazer as coisas com qualidade, com responsabilidade, influência, com excelência, com qualidade, porque Deus está vendo. Porque Deus está contemplando. Nós precisamos, como igreja, compreender que temos uma obra a ser feita, e essa obra deve ser feita com responsabilidade, influência e excelência. Queridos irmãos da Igreja Batista em Moreno, continue servindo com alegria e com zelo, com responsabilidade, atento à cultura, entendendo que você pode ser usado atento à cultura, para transformar a cultura, para transformar a comunidade, para entender que você está numa realidade que essas pessoas podem chegar à igreja sendo transformadas pelo seu testemunho, e não testemunho religioso, mas o testemunho de alguém que é discípulo de Jesus. O que é que vai estar escrito no teu epitáfio? Volto para o filme para encerrar a lista de Schindler. O filme termina com a cena maravilhosa, o hino de Israel sendo tocado, e os judeus descendentes daqueles 1.100 judeus Schindler colocando uma pedra como memorial no túmulo de Oskar Schindler. E quando o filme foi gravado na década de 90, salvo engano foi 92, 93, já existiam 6.600 judeus descendentes dos judeus que Schindler salvou. Haverá outras gerações por causa do que você fez. Na década de 90, já tinha 6.600 judeus que foram salvos dos 1.100 que Schindler salvou. Quantas pessoas estão precisando ouvir o Evangelho, serem discipuladas, marcarem sua geração, e Deus chamou você para fazer isso, e você está marcando o passo e não está fazendo? Reflita comigo sobre isso. Entregue sua vida a Jesus. Entregue sua vida ao Senhor, para ser um vocacionado por Deus no seu trabalho, como médico, como juiz, como patrão, como empregada doméstica, como cobrador, como motorista, como chofer, como taxista, como professor universitário. Onde você estiver, da forma que você estiver, com a vocação que você tem, pregue o Evangelho para que vidas sejam alcançadas e para que o nome do Senhor seja proclamado. No nome de Jesus, Deus abençoe sua vida. Eu queria orar mais uma vez por você. Pai Santo, Pai Bendito, quero mais uma vez colocar a Igreja Batista do Moreno diante do Senhor. A vida do pastor Cláudio, a sua família, que o Senhor o abençoe poderosamente na proclamação e no treinamento, na capacitação dessa igreja, para que eles cresçam poderosamente e abençoe poderosamente esse lugar que eles estão. Continua nos abençoando, continua nos usando como igreja, continua nos fortalecendo, mas principalmente que nós possamos, como a tribo de Sacá, ser conhecedores da época, saber o que deve ser feito
e ter responsabilidade e influência naquilo que deve ser feito, fazendo com excelência. E que a nossa mente mude para que as coisas possam mudar ao nosso redor. No nome de Jesus. Amém. Queridos, um beijo no coração e muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês nesses 71 anos. Parabéns. Que Deus os abençoe. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que
que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Por essa mensagem, por esse culto, por esse momento, pelos 71 anos de existência da Igreja Batista do Moreno. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, encerrando essa festividade da nossa igreja. Este ano, por causa da pandemia, a nossa festividade foi totalmente diferente, foi toda online. Pela primeira vez da história, nosso culto foi todo online, diferente dos outros anos, onde fazíamos uma grande festa, recebemos amigos, convidados. Mas eu tenho certeza que você foi abençoado pelo Senhor. Tenho certeza que os louvores, a mensagem, tudo aquilo que foi falado aqui te abençoou. Porque esse era o nosso objetivo, comemorar o aniversário de 71 anos da existência dessa igreja. E também abençoar a sua vida. Nós, como igreja, precisamos abençoar um a vida do outro. E esse é o nosso objetivo. Então eu quero aqui agradecer a você que nos acompanhou, tanto no dia de ontem quanto no dia de hoje. Quero aqui agradecer a nossa cantora Adna Façanha, que trouxe os louvores. Que Deus continue te abençoando. Que Deus te guarde, abençoe seu ministério, abençoe sua família, abençoe sua igreja. Leve o meu abraço ao seu pastor. Leve o meu abraço a todos da sua igreja. Que Deus esteja sempre contigo, minha querida. Também quero agradecer ao pastor Marcelo França, da Igreja Batista da Zona Sul, que trouxe palavra de Deus, meditação da palavra do Senhor, que falou profundamente no nosso coração, que nos desafiou. Uma palavra de desafio, uma palavra que nos trouxe esperança nesses dias que nós estamos vivendo. Pastor Marcelo, então muito obrigado. Que o Deus continue te abençoando, abençoando a sua família, sua casa, abençoando seu ministério, a sua igreja, cada ovelha. Que o Senhor esteja sempre contigo. Quero também agradecer aos membros da igreja, agradecer a cada um que participou, direta ou indiretamente, para a realização desse culto. Mesmo ele sendo online, mas teve muitos irmãos que nos auxiliaram, que trabalharam, mesmo sendo dessa forma tão diferente. Mas Deus esteve presente nesse culto, amém? Deus esteve nos abençoando. E esperamos que no próximo ano, não seja como esse ano de 2020, mas que possamos estar juntos novamente. Que possamos celebrar o Senhor juntos, né, fazendo aquela grande festa. Então eu quero aqui agradecer a você que nos acompanhou, você que não é membro da nossa igreja, você que esteve conosco no dia de ontem, no dia de hoje. Nosso muito obrigado, que Deus também abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus esteja contigo por onde você for, que essa semana seja uma semana abençoada no Senhor. Uma semana que Deus possa te guardar de todo mal. Amém? Antes de encerrar esse culto, quero pedir a você que compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, seus familiares. Deixe também um like e quero pedir que você também se inscreva no nosso canal. Nós estamos precisando de mais inscrições.
Então nos ajude, nos abençoa. Você fazendo dessa forma, está nos abençoando, está nos ajudando. Então abençoe também a nossa vida. Então eu quero contar contigo nesse desafio que é de novas inscrições no nosso canal da nossa igreja. Amém? É maravilhoso, Deus é bom em todo o tempo. O tempo todo, Deus é muito bom pela existência dessa igreja. Como pastor, antes de encerrar esse culto, eu quero dizer que eu estou muito alegre e me honra ser pastor dessa igreja. Ter os irmãos, ter cada membro dessa igreja. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês, meus queridos. Quero dizer que vocês moram no meu coração. E que vocês fazem parte agora da minha família. Porque a minha família ficou toda no Rio. Só está eu, a minha esposa e a minha filha aqui. E a Igreja Batista do Moreno, hoje, é minha família. Que Deus, então, nos abençoe, para que juntos possamos continuar caminhando em marcha, proclamando o Evangelho de Jesus, até que Ele volte. Amém? Vamos encerrar, então, esse culto com a palavra de oração. Depois estarei dando as bênçãos finais. Pai, nós só temos que agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. O Senhor tem abençoado a sua igreja, né, durante essa jornada de 71 anos. O início, ó Pai, como era difícil. A dificuldade que os irmãos tinham. Alguns que vinham de carroça. Alguns que tinham que atravessar rios. Mas estavam aqui, ó Pai, celebrando ao Senhor, caminhando, ó Pai querido, contigo, e deixaram um legado para essa nova geração que hoje se encontra nesta igreja. E eu quero te pedir que essa geração atual possa também deixar um legado para uma geração futura, uma geração que venha fazer parte dessa igreja. Por isso te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe, ó Pai querida, onde nós estamos, aqui essa comunidade, que vidas continuem sendo alcançadas, transformadas e mudadas para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós colocamos diante do Senhor, ó Pai. Não somos melhor do que ninguém, nós somos pecadores, nós somos falhos, e pedimos ao Senhor misericórdia e graça. Te pedimos que o Senhor guie o nosso espaço. Quero, ó Deus querido, aqui agradecer pela vida da nossa cantora Adna Façanha, da sua irmã, da sua mãe, de toda a sua família, do pastor, ó Pai querido, da igreja dela, dos membros da igreja. Entregamos, ó Deus querido, nas Tuas mãos e pedimos também que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida dela e sobre a sua igreja, sobre o seu ministério. Abençoe a vida do pastor Marcelo França, que nos trouxe aqui a mensagem. Nesses 2 dias, ó Pai, nós fomos abençoados, porque o Senhor usou o Teu servo poderosamente. Eu quero aqui agradecer, ó Pai. Muito obrigado. Que a Tua mão esteja sobre a Igreja Batista Zona Sul, sobre a vida de cada membro, cada ovelha, Pai. Abençoe a família do pastor. Guarde, ó Deus querido, os livre de todo mal. Que o Senhor os proteja, ó Pai. Ó Deus, abençoe os membros da nossa igreja. Abençoe, ó Pai, a nossa comunidade, a nossa cidade de Caraúbas. Que o Senhor esteja à frente, ó Pai, da nossa cidade. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, a minha vida, pedindo também a Tua bênção, como pastor dessa igreja, que o Senhor me dê sabedoria, me dê força, vigor, que eu possa ser orientado pelo Senhor, Pai, para continuar fazendo aquilo que o Senhor quer, ó Pai. Que eu possa ser sensível à Tua voz, Senhor. Ó Deus, não nos abandone, não nos deixe. E que muitos outros anos de aniversário nós possamos estar juntos comemorando, Pai. Sabemos que esse ano está sendo um ano muito difícil, por causa da pandemia.
mas nós temos esperança e cremos que próximo ano será diferente, ó Pai. E colocamos diante de Ti, ó Pai. Ó Deus, sê, ó Pai querido, conosco, pois em Cristo Jesus, o Salvador, que eu oro. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Que o povo de Deus diga amém e amém. Que Deus abençoe e esguarde a vida de cada um de vocês. Toda a terra venha adorar ao Cordeiro que vive está. Povos louvem e se prostrem, reconheçam o grande Rei. Toda a terra se ouvirá um novo som de adoração. Toda a terra se ouvirá um novo som de adoração. Cristo reina, Ele reina, para sempre reinará em todas as nações. Cristo reina, Ele reina, para sempre reinará em todas as nações. Toda a terra venha adorar ao Cordeiro que vive está. Povos louvem e se prostrem, reconheçam o grande Rei. Toda a terra se ouvirá um novo som de adoração. Toda a terra se ouvirá um novo som de adoração. Cristo reina, Ele reina, para sempre reinará em todas as nações. Cristo reina, Ele reina, para sempre reinará em todas as nações. Cristo reina, Ele reina, para sempre reinará em todas as nações. Cristo reina, Ele reina, para sempre reinará em todas as nações.